Essa é a história de um desaparecimento, a história de uma mudança de nomes. É a história de uma história mal contada. Essa é uma história de quase 500 anos. Essa é mais uma história da Barra. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa chamada cheia de suspense foi para prender vocês no vídeo. Pesquisando sobre a história da Barra, em 2019, eu encontrei esse mapa, produzido em 1658 pelo cartógrafo alemão George Markgraf. O cartógrafo estava no Brasil a serviço dos holandeses, que invadiram e ocuparam parte do Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654. Tá vendo que é uma história de quase 500 anos? Para contar essa história, lá em 2019 eu fiz essa postagem aqui que vocês estão vendo. Vejam a região da Barra no mapa. Dá para ver o rio Mamanguape, dá para ver o rio Sinibu, que lá no mapa está como Urupeúna. E dá para ver que no lugar onde hoje existe a Barra de Mamanguape, está o topônimo Ilha dos Mangues. Na época, eu concluí de forma equivocada que o topônimo Ilha dos Mangues se referia a uma fazenda que existe até hoje aqui nas proximidades da Barra. Se você quiser entender um pouco mais dessa história mal contada por mim, dá uma olhada nessa postagem lá no nosso feed, vai ficar tudo bem claro para você. O tempo passou e eu continuei pesquisando sobre a história da Barra e encontrei esse livro que vocês estão vendo a capa aqui em cima. Como vocês podem ver, o livro se chama Descrição Geral da Capitania da Paraíba. Ele foi escrito por Elias Herckmann em 1638 e Herckmann foi governador da Capitania da Paraíba entre 1636 e 1639, no contexto da ocupação holandesa. No livro, que eu super recomendo, Herckmann faz uma bela descrição da Paraíba a partir de suas viagens pela capitania. Ele esteve aqui na Barra, andou aqui na nossa região, foi no Tatupeba, foi em Pacaré, foi em Lagoa de Praia e subiu o rio Mamanguape de barco. Quando eu li o livro de Herckmann, esse pequeno trecho me chamou muita atenção. Eu vou ler com vocês. Depois do Paraíba, o Mamanguape é o maior rio da capitania. Sai ao mar por duas bocas, fazendo no meio uma ilha que se chama dos Mangues, pelos muitos que ali existem. Na hora, eu me lembrei do mapa de Markgraf, que também citava uma tal de Ilha dos Mangues, mas não dei muita importância. Eu continuei minhas pesquisas sobre a história da Barra e encontrei mais um livro. Dessa vez foi a Corografia Brasílica, de 1817, do padre Manuel Aires de Casal. Vamos ler esse trechinho da Corografia Brasílica? O rio Mamanguape, que é formoso e de navegação vantajosa a muitos fazendeiros de suas adjacências, sai ao oceano por duas fozes, separadas por uma ilha rasa e povoada de mangues, entre a qual e a cadeia de recifes que quebram toda a fúria do mar, há um excelente ancoradouro, onde as embarcações estão como num rio morto, para o qual os recifes abrem um buqueirão de 3 braças de fundo. E mais uma vez, quem estava lá? A tal Ilha dos Mangues. Dessa vez acendeu um sinal de alerta. Eu disse, opa, tem alguma coisa aí. 3 referências diferentes sobre essa tal Ilha dos Mangues. Onde é esse lugar? Onde é que está essa ilha? Era só o que eu pensava. Mas vocês lembram que eu falei que essa é uma história de um desaparecimento? A Ilha dos Mangues, citada por Herckmann em 1638, citada por Markgraf em 1658 e citada por Aires de Casal em 1817, desapareceu. Mas como ela desapareceu, Newton? Foi engolida pelas águas do Oceano Atlântico, em seu avanço implacável. Onde antes havia uma ilha grande, que por séculos esteve cheia de árvores, de pequenos mamíferos, de crustáceos, de répteis e de aves, hoje nós olhamos e vemos apenas água e alguns bancos de areia na maré baixa. Por óbvio, não sabemos a data exata do seu desaparecimento, mas essa foto de jornal de 1997 é um de seus últimos registros. Talvez a virada do século XXI tenha marcado seu fim. É importante esclarecer que a ilha era bem maior. Ela foi sendo engolida pelas águas ao longo dos séculos. O que vocês podem ver na foto é o seu último fragmento, é o seu ocaso.
Agora nós vamos falar da mudança de nome. A ilha que entre o século XVII e o século XIX era chamada de Ilha dos Mangues, para os nativos da Barra, que estão vivos hoje e se lembram da ilha, ela se chamava Ilha do Cação. E como é que eu sei disso? Perguntando, conversando, instigando a memória das pessoas. Seu Frásio me contou que na sua juventude a ilha era bem maior e dava uma madeira de mangue muito boa que os nativos cortavam para fazer suas casas. Ele também me falou que na ilha ficava a caiçara do capataz, funcionário da capitania dos portos, responsável pela área da Barra. Seu Biruca me contou que pescou muito ao redor da ilha e na Boca do Cação, que é como os nativos chamam o canal que existia entre a ilha e o continente. Seu Zé Doido, sempre de saudosa memória, me contou certa vez que as pescarias antigamente duravam muito mais e que, para eles não terem que voltar para a terra firme, eles paravam na ilha, assavam tainha e comiam com farinha. Aí forravam a barriga e continuavam a pescaria. É bonito quando a história fala sobre nós mesmos, não é? Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, comenta aí para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu me chamo Newton, sou a pessoa responsável pela sua casa na Barra de Mamanguape. Quando vier aqui para a Barra, fica com a gente e experimenta chegar em casa.